Eu vou, então, pedir que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 9, mas nós vamos pregar hoje no capítulo 10. Mas eu quero ler o capítulo 9, porque o capítulo 10 é a resposta da parte final do capítulo 9. Então, 1 Coríntios 9, diz assim, o capítulo 9, deixa eu dizer isso para você, deixa eu pregar isso para você, explicar isso para você. O versículo 14 diz assim, 1 Coríntios 9, 14 diz assim: da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele teve muitos problemas com a igreja de Corinto, porque ele forma aquela igreja, mas Paulo não era pastor local, Paulo era apóstolo, missionário. Ele forma aquela igreja, ele deixa uma liderança naquela igreja e ele segue pregando o evangelho, estabelecendo igrejas em outro lugar. Mas como sempre, e ainda hoje é assim, os lobos disfarçados de ovelhas, no caso lá, os judeus que insistiam que os não-judeus precisavam se circuncidar também para ser salvo, que a fé em Jesus não bastava. E havia outros que tentavam também infiltrar no trabalho ali de Paulo. Esses falsos mestres, eles faziam de tudo para enfraquecer a confiança que esta igreja tinha no seu pastor, fundador, apóstolo Paulo. E uma das coisas que esses falsos diziam é que Paulo só estava ali por causa do dinheiro. Paulo só tinha o interesse sobre a igreja de Corinto por causa do dinheiro. Irmão, não é de hoje que pastor, ele é rotulado como ladrão. Existem pastor ladrão? Obviamente. Existem pastores mercenários? Obviamente. E a maioria deles estão na mídia, porque roubam e têm dinheiro, a maioria deles estão na mídia. Mas se você pegar a porcentagem de pastores no Brasil e os que são assalariados, você vai ver que a maioria, e há uma estatística que diz que mais de 80% dos pastores recebem menos de 2 salários mínimos. E servem a Cristo e cuidam da igreja com fidelidade, com compromisso. Mas Paulo, ele, embora fundador da igreja, embora discipulador daqueles irmãos, a fé daquela igreja estava sendo minada, porque esses falsos líderes diziam que ele só estava ali por dinheiro. Então, ele começa o capítulo 9 defendendo que o obreiro, aquele que prega o evangelho, ele tem o direito de receber salário. Porque ser pastor é um trabalho tanto quanto a outra profissão. Né? Então, minha esposa é professora. A minha esposa, ela estudou muito para hoje exercer a profissão dela, e minha esposa, antes de dar aula, ela vai lá, ela abre o livro, ela faz o planejamento de aula, e ela vai para a sala de aula, ela explica, ela ensina, ela volta para casa, ela prepara de novo, ela vai para lá. O pastor, ele não prega da cabeça dele. O pastor, ele estuda a Bíblia, ele, antes de ser pastor, muitas horas estudando a Bíblia, muitas horas faz seminário, faz o curso, ele prepara a mensagem, ele vem para a igreja, ele explica a igreja, muito mais do que um professor, porque o pastor, ele acaba sendo conselheiro, ele escuta, ele aconselha, ele ouve, ele faz uma coisa que para mim é a mais difícil, para mim não, para todos é a mais difícil, faz cerimônias fúnebres, quando morre alguém é o pastor que vai lá, consolar aquelas pessoas, dizer palavras que não há palavras que vai consolar, quando alguém vai casar é o pastor que faz o casamento, quando alguém deseja batizar é o pastor. Então o pastor faz tantas coisas, mas as pessoas acham que isso tem que ser de graça, que ele tem que fazer tudo isso e não pode receber salário porque alguns ainda querem ensinar a Bíblia, né? Porque está escrito, dai de graça por recebeste de graça. Isso não está na palavra de Deus. Né? Então Paulo, ele chega, por exemplo, a conjecturar dizendo o seguinte: irmão, vem cá, quem que vai para a guerra à própria custa? Quem que semeia um campo e não come do fruto? Se
o pastor compartilha das coisas espirituais com vocês, vocês não devem compartilhar as coisas materiais com ele, porque o que vale mais, o espiritual ou o material? Então Paulo ele diz aqui, olha, no versículo 14, da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então Paulo estabelece a doutrina, pastor é digno de receber o seu salário como qualquer outra profissão, estabeleceu a doutrina do evangelho. Aí ele vai para um outro ponto, porque o Senhor, a palavra diz o seguinte, que o pastor, ele deve apacentar o rebanho de Deus, não por ganância, mas voluntariamente. É digno que o pastor receba salário, mas ninguém deve ser pastor para receber salário. Você entende? Ninguém deve colocar assim, vem cá, vai ter salário? Então eu não vou ser pastor. O pastor é pastor, recebendo ou não recebendo, colocando o dinheiro do bolso dele, ele deve, se chamado por Cristo, ele deve continuar sendo pastor. E é isso que Paulo agora ele vai fazer. Ele diz assim no versículo 15, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim, prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, ai de mim se não prego o evangelho. O que Paulo então faz? Se havia essa dúvida sobre o caráter dele, dizendo que ele estava ali só para receber salário, durante todo o ministério de Paulo, naquela região, na igreja de Corinto, Paulo não quis receber nenhum centavo. Ele foi pastor, não quis receber um centavo da igreja. E aí, os que colocavam o seu caráter, a sua motivação em xeque, eram envergonhados. Quando falavam de Paulo, a igreja dizia, não, mas Paulo nem recebe salário. Paulo está aqui voluntariamente e ele nem recebe salário. E ele diz aqui, e eu faço isso, irmãos, quando eu prego o evangelho, eu prego, e ele diz assim, eu prego porque isso foi imposto a mim, eu fui chamado por Deus. Eu fui convocado por Deus. E deixa eu dizer para você, pastor, eu falei que é uma profissão, mas não é um termo correto, porque pastor é um dom. Ser pastor é um dom, ninguém pode escolher ser pastor. Você pode escolher ser médico, você pode escolher ser dentista, você pode escolher a profissão que você quiser. Mas pastor você não pode escolher, ou você tem um dom e foi chamado por Deus, ou você não tem. Por isso que tem muitos que têm o título de pastor, mas não exerce a função de pastor, e tem muitos que nem têm o título de pastor, mas exerce a função de pastor, porque pastor é um dom. E Paulo está dizendo, eu prego porque eu recebi isso de Cristo, e ele diz assim, ai de mim se eu não pregar. E eu quero dizer para você, ai de você se você recusar o chamado de Deus, ai de você se você dizer não para o Senhor, certamente você não será feliz, porque a coisa mais bendita na vida é viver o plano de Deus, o projeto de Deus para nós. Então Paulo diz assim, ai de mim se não pregar o evangelho. E ele diz aqui no versículo 17, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Então, se eu prego com voluntariedade, com espontaneidade, eu tenho um galardão, mesmo que eu não receba salário dos homens, o Senhor me dará recompensa, o Senhor me dará um galardão no céu. Mas se eu faço só por obrigação, ele diz no versículo 18, qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Aquilo que eu disse a você. Pastor é pastor, independente se tem salário ou não, ele é pastor e prega o evangelho e fala de Cristo e fala do Senhor e serve ao corpo de Cristo e discipula e orienta e exorta e corrige, ele cuida do rebanho de Deus, com salário ou sem salário, ele faz isso porque ele foi chamado. E aí ele fala aqui no versículo 19, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas possíveis. E aí está dizendo o quê? Eu não quis receber salário de vocês, igreja de Corinto, para não colocar tropeço na fé de vocês. Irmãos, para pensar, quantas pessoas jamais entrarão na igreja por causa dos escândalos dos pastores,
por causa da roubalheira desses pastores que estão na televisão. Quanta gente criou um ranço, criou uma ideia errada de igreja. Então Paulo está dizendo, olha, eu vivo a minha vida fazendo todo o possível para levar as pessoas a Cristo, eu abro mão dos meus direitos, eu trabalho sem receber salário, eu sirvo sem ser remunerado, eu faço de tudo para levar o maior número de pessoas a Cristo. E ele diz assim no versículo 20, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Então, olha a vida desse homem, olha a entrega desse homem. Ele está dizendo, olha, eu abro mão dos meus direitos, eu me rebaixo, eu tento usar uma comunicação que a pessoa consiga me ouvir, consiga me entender, consiga me compreender, para que eu leve esta pessoa a Cristo. Eu faço tudo para levar as pessoas a Cristo. Eu faço tudo, versículo 23, eu faço tudo para ser participante deste Evangelho. E eu quero, mais uma vez, falar esta frase que eu falo sempre na igreja, não fomos chamados, não fomos salvos por Jesus para ficarmos sentados no banco como espectadores. Aqui não é um show e você vê aí o show e depois você vai para casa. Você faz parte do corpo de Cristo. Este grupo de cristãos é chamado de corpo. Cada membro tem a sua função vital neste corpo e nós devemos viver a vida e participar deste Evangelho que salva o homem do pecado do inferno. Nós temos que fazer de tudo para participar deste reino de Deus que está sendo estabelecido na terra. A glória do Senhor está enchendo toda a terra. O plano final é que este Evangelho chegue em todo o mundo, então virá o fim, como Jesus disse, e Paulo está dizendo, eu faço de tudo para participar deste Evangelho. Então, uma reflexão, você tem vivido a sua vida com tamanha entrega, você tem vivido a sua vida com tamanha renúncia, você tem tido sabedoria para levar as pessoas a Cristo, você tem vivido a sua vida participando deste Evangelho, participando deste reino de Deus que encherá toda a terra? Uma pergunta retórica, você faz para si e a resposta para si. Nesse tempo de tantas ocupações, nesse tempo de tantos compromissos, está faltando até tempo de vir domingo para a igreja. Porque nós possamos refletir, olhar para Paulo e sermos confrontados. Aí ele diz o porquê, ele explica o porquê que ele vive assim. Ô Paulo, vai devagar aí, filho, tira o pé do acelerador, vai infartar, vai devagar. Ele explica o porquê. Ele diz assim no versículo 24, olha que interessante, nós estamos vivendo um tempo de Olimpíadas. Ele diz assim no versículo 24, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? É verdade. Não é? Nós temos as medalhas de prata e de ouro, mas é um só. O campeão é o primeiro, né? O campeão é o primeiro. Então, havia as Olimpíadas desde aquela época, e Paulo está dizendo, olha, na prova lá, não é só um que ganha o prêmio? E aí ele responde, corram de tal modo que alcance o prêmio. Corram de tal modo que alcance o prêmio. E ele diz no versículo 25, todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. E aí ele está explicando o que ele acabou de dizer, dizendo o seguinte, o atleta, para ter a performance, para ser o campeão, ele vive uma vida renunciada, ele vive uma vida de disciplina, ele abre mão de tantas coisas para ser um atleta capaz de competir e ter chance de chegar em primeiro lugar. E quando ele chega em primeiro, quando ele chega em primeiro lugar, ele vai receber uma coroa de louros, né? Nada mais do que isso. E Paulo diz, nós estamos
numa corrida, nós estamos numa prova, que o final é a vida eterna, é uma coroa que vai durar para sempre. Então eu preciso participar do Evangelho, eu preciso até mesmo abrir mão dos meus direitos, eu preciso até fazer de graça, eu preciso até mesmo abrir mão dos meus direitos, me sacrificar, renunciar, me rebaixar e até me humilhar para levar as pessoas a Cristo, porque eu quero ser um campeão, eu quero chegar em primeiro lugar. Eu estou fazendo isso porque eu não estou aqui tentando ganhar uma coroa humana, um reconhecimento humano, ainda que fosse uma fortuna imensurável. Quando eu morrer, tudo isso vai ficar. Eu estou aqui pela eternidade, eu estou aqui pela recompensa eterna, eu estou aqui pelo galardão eterno, eu estou aqui pela recompensa de Cristo. Então ele diz assim, no versículo 26, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Eu vivo a minha vida, entendendo que Cristo me chamou para ser apóstolo dos gentios. Eu vivo a minha vida discipulando, servindo a Cristo e servindo a igreja de Cristo, e eu faço isso porque eu compreendo que haverá um galardão, haverá uma recompensa, e eu quero participar disso, eu quero este prêmio. Ele diz, eu não corro como quem corre sem alvo. Se eu perguntar aqui, para você, por que você está vindo para a igreja? Quem sabe eu vou me surpreender com algumas respostas. Agora, se eu perguntasse ao corpo de Cristo no Brasil, eu ficaria escandalizado com as respostas. Eu estou aqui na igreja, pastor, para conseguir um casamento. Eu estou orando a Deus para Ele enviar o meu escolhido, a minha escolhida. Não, pastor, eu estou aqui porque eu quero ser rico, eu quero ser dono da minha empresa, eu quero ser milionário. Não, estou aqui pelo carro. Eu estou aqui porque eu estou sofrendo, eu quero parar de sofrer. As pessoas não sabem porque Cristo morreu na cruz. As pessoas não sabem porque Jesus ficou 6 horas agonizando naquele madeiro por nós. Elas não compreendem o que significa ser comprado pelo sangue de Jesus e hoje ser escravo de Cristo. Elas não compreendem a palavra redimir. Elas não entendem isso. A sua vida hoje pertence a Deus. E você deve viver a sua vida para Deus. Você deve entender que tudo isso que você deseja vai ficar. E naquele grande dia, quando você morrer, e você vai morrer, e essa hora pode chegar a qualquer momento, até mesmo muito antes do que você pensa. Não vai importar se você realizou os seus sonhos, se você comprou ou não comprou, se você fez ou não fez aquilo que você queria. O que vai importar é os tesouros que você juntou no céu. O que vai importar é o ministério que você terminou ou não terminou. Esse homem, quando estava perto da sua morte, ele disse, eu completei a minha carreira, eu combati um bom combate e eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. E ele vai dizer assim, olha, no versículo 26, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O pecado jaz à porta. Cristo nos libertou do poder e do domínio do pecado, mas o pecado, ele continua presente na nossa vida, tentando nos levar às práticas que desagradam a Deus, tentando nos levar às práticas que nos reprovam diante de Deus. E Paulo está dizendo, como atleta, eu tenho uma vida disciplinada, eu judio do meu corpo, porque eu não quero ser reprovado. Eu tenho pregado, eu tenho exortado as pessoas, eu tenho dito para elas perseverarem, e isso é um grande perigo, porque se eu ficar acomodado em ser pregador, eu vou levar outros a Cristo e eu vou me perder. Então eu preciso pregar para os outros e pregar para mim mesmo. Eu preciso pregar a palavra e viver esta palavra na minha vida, e por isso eu vivo uma vida de renúncia, eu vivo uma vida onde o pecado não está no governo, porque eu não quero ser reprovado. Deus te chamou, Deus escolheu você, Deus te deu dons, Deus fez de você um obreiro,
E você não deve ser um obreiro reprovado. Você não pode ser um obreiro reprovado diante de Deus. E aí então eu vou para o capítulo 10. Porque no capítulo 10, Paulo agora vai nos apresentar uma geração que foi reprovada. Uma geração que morreu no meio do caminho. Uma geração que recebeu o investimento de Deus, que viveram uma experiência com Deus única. Ninguém mais viveu o que esta geração viveu, e ainda assim eles foram reprovados. Eu queria, a partir de agora, trazer essa reflexão, o quanto que Deus tem investido na tua vida, para no final você se perder. O quanto que Deus tem investido, eu quero dizer com isso, que Ele chamou você, Ele te deu um dom, Ele deu algo na tua vida, eu não sei como explicar naturalmente, só quem é crente vai entender. Ele deu uma unção espiritual na tua vida, uma unção sobre você especial. Quando você faz a obra de Deus, todos veem que você foi ungido pelo Senhor, tantas coisas boas Deus te deu, e no final, muitos são reprovados. E aí diz aqui no versículo 10, no capítulo 10, versículo 1, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual. Paulo está fazendo uma comparação da igreja com aquela geração que foi tirada do Egito. Você sabe que o Antigo Testamento era a figura, era a exemplificação do Novo. Lá no Antigo, as coisas aconteciam figurando o que seria o Novo Testamento. Então Paulo está dizendo que aquela geração que saiu do Egito, eles era mais ou menos como a igreja é hoje. Então eles dizem assim, olha, vocês sabem que aqueles irmãos estiveram sob a nuvem e passaram pelo mar. Você entende isso? Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Diz aqui a palavra do Senhor, em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, diz assim, quando o povo sai do Egito, e eles estão indo em direção à terra prometida, eles vão passar antes pelo meio do Mar Vermelho, mas o sol é quente, a calor, há mais ou menos 1.600.000 pessoas ali. Eu creio no que a Bíblia diz. Cuidado com os arqueólogos que querem ser teólogos. Cuidado com os arqueólogos que querem ser teólogos. Separa uma coisa da outra. A palavra de Deus é inerrônea, infalível e imutável. Se há falhas neste livro, então tudo sobre ele pode ter falhas. Abre uma margem para eu duvidar até mesmo da existência de Cristo. Então, toda a palavra de Deus, para que eu creia nela, precisa ser a verdade absoluta. E a palavra diz que eram 600.000 homens a pé, além das mulheres e crianças, um cálculo aproximado, 1.062 milhões de pessoas. Estão saindo do Egito. Então, tem criança, tem senhora. Aí o texto diz, Êxodo 13, 21, diz, durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, para protegê-los do sol, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. Não sei como que era essa coluna de fogo. A nuvem, era um milagre a nuvem acompanhar eles, mas a nuvem, a gente vê nuvem. Uma coluna de fogo, não sei. Mas o texto diz que tinha proteção para o dia e proteção para a noite, porque a noite faz muito frio, quase 0 graus. Então tinha proteção para a noite, proteção para o dia. Paulo está dizendo, irmãos, aquela geração tinham proteção para a noite e proteção para o dia, como nós temos. Hoje não enfrentamos esse tipo de situação, mas o Salmo 121 diz que Deus guardará a tua entrada e a tua saída, de dia o sol não te molestará, nem a noite, nem a lua de noite. O Senhor disse que os anjos dele estão ao nosso derredor, nos guardando. Nós estamos debaixo de uma proteção espiritual,
e de uma provisão espiritual sobre nossa vida. Nós estamos debaixo dessa provisão. A igreja de Cristo está debaixo dessa proteção e desta provisão espiritual. Eles dizem o seguinte: em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Quando atravessaram o mar, muro de água de um lado, muro de água do outro, e Paulo está trazendo isso como uma tipificação do crente, quando ele passa pelas águas do batismo. Quando nós decidimos no passado em nos batizar, o que significa isso? É uma confissão pública de que agora nós pertencemos a Deus, pertencemos a Jesus, mas é também uma unificação com Cristo. Morremos para a velha vida e ressuscitamos para uma nova vida. Então Paulo está dizendo, olha, aquela geração também foi batizada, quando passaram por aquela experiência magnífica, deixando o Egito para trás, atravessando o mar em direção ao que Deus tinha para eles. Diz aqui no versículo 3, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Aqui em Êxodo 16, versículo 15, já faziam alguns meses que tinham saído do Egito. Deus não tira do Egito e coloca eles imediatamente na terra prometida, não tinha como isso acontecer, eles precisavam primeiro se organizar. Deus começou a dar leis, Deus começou a dar estatutos, porque eram escravos da 4ª geração, só conheciam os princípios, os costumes dos egípcios. Fosse para a terra prometida, eles iam fazer um novo Egito na terra prometida, então precisavam ser reorientados na lei de Deus, precisavam receber a revelação da lei de Deus. Então, nesse processo, acaba a provisão da carne, da farinha, e aí eles começam a dizer, nós vamos morrer de fome. Nós vamos morrer de fome. Deus nos trouxe aqui para morrer de fome. Foi o primeiro teste de Deus para eles. Deus deixou para ver o que havia no coração deles. Eu vou deixar esse povo passar um aperto, eu quero ver o que está no coração deles. Irmão, nós somos um vaso. Tem gente que quando o vaso quebra, sai azeite. Quando o vaso quebra, sai açúcar. Tem gente que quando o vaso quebra, sai serpente, escorpião, sai bicho venenoso. E o povo começa a dar com a língua nos dentes. Deus nos trouxe aqui para morrer de fome. Então Deus diz assim para Moisés, Moisés, amanhã eu vou fazer chover pão do céu, eu vou alimentar o meu povo com pão do céu. E Deus estava figurando ali o seu filho Jesus. Jesus veio do céu para nos alimentar. O Cristo mesmo disse lá em João 6, eu sou o pão da vida. E Deus está dizendo para esta geração, eu vou enviar o pão do céu. E quando amanheceu, Êxodo 16, 15, diz, quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, que é isso? Pois não sabia do que se tratava. Disse-lhes Moisés, este é o pão que o Senhor deu para comer. De manhã, a descrição bíblica que parecia uma geada, parecia uma fina camada de gelo sobre as pedras, sobre a relva. O povo olhou, o que é isso? Nós estamos no deserto, aqui não cai gelo, aqui mal cai à noite o relento, o que é isso? Pegou, botou na boca, a Bíblia diz que o sabor era sabor de pão de mel. E aí Moisés responde, isso é o pão que o Senhor falou que enviaria. E durante 40 anos esse povo é alimentado com este pão. Aqui no Salmo de número... se eu achasse esse versículo... está aqui, eu apertei errado. No Salmo... eu não vou lembrar. Há um salmo que diz que eles comeram o pão dos anjos. O pão dos anjos. E de fato, irmãos, é um alimento especial, porque o lugar é inóspito, o lugar é um lugar árido, 40 anos ali naquela região, sem os nutrientes para o corpo, debaixo daquela seca. O povo vivia o Moisés, por exemplo, viveu até 126 anos, o Arão viveu até os seus 90 e poucos anos, o povo morreu longevo, porque os nutrientes desse pão do céu alimentava, nutria, saciava, protegia o intestino, protegia o estômago, não tinha gastrite, não tinha problemas
A Bíblia chama, eles começaram a chamar então de maná. Maná. 78 o quê? Vamos ler então. Quando eu li esse versículo, eu falei, cara, eu passei por aqui tantas vezes, não atentei para esse detalhe. 74, 78, 24. Olha só que bonito, irmãos. Fez chover maná para que o povo comesse e deu-lhes trigo dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida até saciá-los. Louvado seja o Senhor por sua provisão. Hoje, essa tipificação não existe mais. Hoje nós temos a revelação. A revelação é Jesus Cristo, o pão da vida. E refletindo sobre o pão da vida, não preciso de outro Deus. Esse pão me basta. Jesus Cristo me alimenta, Jesus Cristo é o pão que me alimenta, que me preenche, que mantém a minha fé nesse tempo de ateísmo, nesse tempo de questionamentos, o homem não sabe mais quem é, nem para onde vai. O pão Jesus Cristo mantém a minha fé lá em cima, nada me abala, porque ele me basta. Eu não preciso de outro Deus. Diferente de outras religiões, eu não preciso de Jesus que salva, e do santo que cura, e do Deus que liberta. Jesus cura, salva, liberta, batiza, me leva para o céu. Ele é o pão que me basta, o pão que Deus mandou bastava. E aí, olha só, Paulo vai dizer assim, olha, no versículo 4, estou lá em 1 Coríntios 10, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Mais uma vez, lá no Antigo Testamento, naquela geração, naquele momento, houve uma figura muito maravilhosa de Jesus. Há um momento que o povo começa a se queixar da água. Não temos água, não temos água. Um problema sério. Ninguém estava morrendo de sede. Não tinha ninguém que chegou a óbito. Ninguém que estava numa, olha, está desidratado, precisa de soro, ninguém. Só não tinha água para outro dia, o povo começou a reclamar. E aí, o Senhor ordena que Moisés, então, fosse até uma determinada rocha, e o Senhor ordena que Moisés batesse na rocha. Deixa eu ver se eu acho esse versículo. Olha, está aqui em Êxodo, capítulo 17, se você quiser me acompanhar. Êxodo, capítulo 17, diz assim, o versículo 5, respondeu-lhe o Senhor, passa à frente do povo, leve com você alguns das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante, e eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim Moisés fez, e à vista das autoridades de Israel. E quando Moisés bate na rocha, rompe-se uma fonte que sacia todas aquelas pessoas, 1 milhão e poucas pessoas, a provisão da água é oferecida. E por que isso representa Cristo? Porque Cristo também precisou ser ferido para dele sair a salvação. Se Cristo não morresse, se ele não fosse ferido, não haveria perdão, não haveria salvação, não haveria redenção para nós. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, hoje nós temos Cristo, a rocha ferida, o nosso Salvador que morreu na cruz por nós. Lá no passado eles também tiveram essa experiência, quando Moisés bateu na rocha, e da rocha saiu água para aquele povo beber. E aí ele diz no versículo 5, contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então vamos parar para refletir. O Senhor tira aquele povo através de mão forte, porque Deus poderia simplesmente mover Faraó, matar Faraó, tirar o seu povo do Egito. Não, Deus envia 10 pragas, humilhando os deuses egípcios, mostrando para o seu povo que ele era o único Deus. Esse povo sai do Egito, já tem proteção para o dia, que é a nuvem, tem proteção para a noite, que era a coluna de fogo. Deus abre o mar vermelho para esse povo passar.
No deserto, quando a provisão acaba, Deus manda pão do céu. Quando a água seca, Deus tira a água da rocha para eles beberem. Há outras provisões, nós vamos ver aqui o Senhor falando. Deus manda carne. Há um momento que Deus envia uma nuvem de codornas para alimentar o seu povo. Em Deuteronômio 28, o Senhor diz assim para eles: olha, não houve um doente entre vocês, a roupa de vocês não se rasgou, a sandália de vocês não arrebentou. Nesses 40 anos que vocês ficaram no deserto, o lugar era inóspito, o lugar era ruim, mas quanta provisão, quanto amor, quanto cuidado, quantas manifestações do poder de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo: contudo, mesmo não tendo nenhum tipo de razão para serem reprovados, aquela geração viveu todas essas experiências e foram reprovados e morreram no deserto. E aí, ele vai então trazer para nós a exortação. Ele diz assim no versículo 6, essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Porque ele está dizendo o seguinte: eu sou um atleta, eu preciso chegar em primeiro lugar, eu não posso ser reprovado. Aí ele traz o exemplo dessa geração. Olha, lembra da geração lá do deserto? E ele vai dizendo detalhe por detalhe, diz: olha, eles não entraram na terra prometida. E essa história está registrada para me exortar hoje, para que eu não viva uma vida desleixada, para que eu não viva uma vida perdida, sem saber para onde eu estou indo, qual o significado da minha fé. Ele diz: olha, essas coisas aconteceram para exemplo, para que não cobicemos as coisas mais como eles fizeram. No versículo 7 ele diz assim: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Como a hora está avançada, eu vou falar os versículos aqui para a gente ganhar tempo. O que Paulo está dizendo para nós? Você sabe que Moisés sobe ao monte Horebe para receber a lei de Deus. E Moisés fica lá 40 dias e 40 noites, num êxtase espiritual, porque ele não sente fome, ele não sente sede. Deus vai escrever com o próprio dedo, a sua lei nas tábuas de pedras que Moisés levou lá para cima. Mas nesse período de tempo, o povo que ficou aqui embaixo, movido pela carne, movido pelo pecado, eles dizem o seguinte para Arão: Arão, Moisés morreu, filho. Moisés foi comido por um bicho, Moisés não vai voltar não. E aí eles pedem para que Arão faça um Deus, porque eles não podem seguir em direção à terra prometida sem ter um Deus. E ali o Arão constrói 2 bezerros de ouro, mas era uma imagem de idolatria. Constrói 2 bezerros de ouro, e o povo passa então a cultuar esses bezerros de ouro. E qual era o culto? Era uma festa devassa, era uma orgia, era uma promiscuidade. E Paulo está dizendo: não sejam idólatras como eles foram. Naquele dia, milhares de pessoas foram mortas por causa do seu pecado. Viram toda a manifestação de Deus em destruir os deuses, em destruir os deuses egípcios. Deus mostrou muito claramente que só Ele é Deus, e o povo rapidamente se entrega à idolatria e são mortos e reprovados no deserto. Ele diz o seguinte no versículo 8: não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. O que Paulo está falando para nós? Paulo está falando daquele momento que o povo enfrenta alguns inimigos, porque eles não entram na terra prometida, vão vagar pelo deserto, e alguns inimigos se levantaram, e entre eles o rei moabita Balaque. O rei moabita Balaque contrata Balaão para amaldiçoar Israel, para que Israel perdesse a guerra contra ele, mas Balaão não consegue amaldiçoar Israel. Balaão diz assim: contra Israel não vale maldição. Toda vez que Balaão abria a boca para amaldiçoar, ele abençoava. E o Balaque diz assim: olha, eu te paguei para você amaldiçoar. Balaão diz: é impossível, você não pode destruir esse povo, ninguém pode destruir esse povo.
Só tem uma coisa que destrói esse povo, o Deus deles. Só tem uma coisa que destrói esse povo, o pecado. E Balaão então dá uma dica para Balaque. No meio do caminho, Balaque coloca prostitutas. E os homens fracos de Israel, vencidos pelos desejos, vão se deitar com essas prostitutas. E na hora de pagar, elas não querem dinheiro. Não recebo dinheiro. O pagamento é: se dobre, adore o meu Deus, ofereça um sacrifício ao meu Deus. E durante algum tempo esse povo pratica esse tipo de imoralidade, de pecado, e aí Deus traz o julgamento. É o que Paulo está dizendo aqui: morreram 23 mil. Então Paulo está dizendo: não pratiquemos a imoralidade. A imoralidade te reprova, a idolatria te reprova, a cobiça te reprova. Ele diz aqui no versículo de número 9: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Você lembra dessa passagem? Ainda no deserto, o povo começa a murmurar de Deus, começa a dizer: Deus nos trouxe aqui para morrermos. Começam a falar coisas terríveis contra Deus, e isso traz julgamento. Deus envia serpentes, e eles começam a ser picados, mordidos, começam a morrer, e ali mais uma vez o Senhor levanta uma figura de Cristo. O Senhor diz a Moisés: Moisés, construa uma serpente de metal, e quando alguém for mordido, deve olhar para essa serpente de metal, e quando assim fizer, ele vai ser salvo, ele não vai morrer pelo veneno. Por que é uma figura de Cristo, pastor? Porque Jesus se fez pecador. O problema era a serpente que matava, o problema é o pecado que mata. Então Cristo se fez pecador. E quando olhamos para Cristo e cremos nele, o pecado também é liberto, somos salvos e somos perdoados. Mas Paulo está dizendo: não coloque a Deus à prova. No versículo 10 diz assim: não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. E há vários momentos que esse povo reclamava e murmurava, se queixava e reclamava. E ele diz aqui no versículo 11: essas coisas aconteceram como exemplos e foram escritas como advertências para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos, porque não haverá, meus amados irmãos, uma próxima geração do povo de Deus, no sentido de que não haverá mais uma outra aliança. Nós tivemos a antiga aliança e nós temos esta nova aliança, e esta nova aliança é a última, é a última oportunidade, é a última chance que Deus tem dado aos homens. E Paulo está dizendo: nós chegamos ao fim dos tempos, nós somos essa geração final. E no versículo 12 ele diz: assim, aquele que se julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não podemos ser reprovados. Não podemos ser como aquela geração que recebeu tanto investimento de Deus, viveram tantos milagres, foram tão bem cuidados pelo Senhor, mas murmuravam, reclamaram, se entregaram à idolatria, se entregaram à cobiça e morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Aí Paulo diz: então, se você pensa que está em pé, eu acho que Paulo está sendo irônico, né? Porque ele não diz assim: você que está em pé, ele diz: você que pensa está em pé, cuide-se para que não caia. Então, se porventura existe alguém entre nós que está: pastor, estou tranquilo, tudo que você está falando aí não está me pegando, que eu estou bem, até mesmo você, Paulo está dizendo: cuide-se, cuide-se, cuide-se para que não caia. Nós devemos viver a nossa vida com temor, devemos viver a nossa vida, como foi dito, como um atleta, correndo para chegar em primeiro lugar, abrindo mão dos nossos direitos, abrindo mão das coisas, servindo com entrega, com dedicação, fazendo de tudo para participar do Evangelho, nos livrando do embaraço do pecado. Cuide-se para que não caia. Amém ou não amém? Amém. Eu vou terminar com esse último versículo, que ele diz assim, no 13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. O que é isso, pastor? Ele está dizendo aqui, em outras palavras, o seguinte: tudo que está acontecendo com você, dificuldade para servir a Deus, a sua luta contra o pecado, a tentação, sabe, tudo que você enfrenta, que tenta te derrubar,
aquela geração do deserto também enfrentou. Paulo também enfrentou. Todos os homens enfrentarão batalhas terríveis contra o pecado. Todos os homens. Então Paulo está dizendo, olha, não existe uma tentação que não fosse na esfera humana. Aí ele diz duas coisas aqui. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. E vale a pena eu dizer para você que a palavra provação que você não possa suportar não é sofrimento, porque você sabe, né? Eu estou repetindo aqui algo que eu sempre falo. Há muitos hinos que dizem, falando do sofrimento, que não há sofrimento maior que você possa suportar. Isso não é verdade. Nós enfrentamos sofrimentos que nos esmagam. Nós enfrentamos sofrimentos que vai muito além das nossas forças. O que ele está falando não é de sofrimento, está falando de tentação para pecar. Porque se a tentação é maior que a sua força, você não é culpado, você é vítima. Se você está enfrentando algo para pecar que é maior que você não é culpado, você é vítima. Mas Paulo está dizendo, não existe uma tentação, não existe nada que aconteça nesta vida que venha contra você para te afastar de Deus, que seja maior que a sua força, porque Deus não permite. Deus não permite. Aí você vê lá na televisão, o senhorzinho estava varrendo a rua de uma vida humilde, que encontrou na rua 30 mil reais e entregou lá na polícia. Esse dinheiro não é meu, entregou lá na polícia lá, não é? Teve uma história dessa, não sei se foi esses os valores, a história exata, mas teve uma história dessa, não teve? Você deve ter visto já. Aconteceu mais de uma vez. O senhorzinho pegou lá 30 mil e entregou. Aí você pensa assim, se é comigo. Se eu encontro 30 mil reais. Eu não sei se eu entregaria, não. É por isso que você nunca achou 30 mil reais. É por isso que Deus nunca deixou você achar 30 mil reais. Aí você vê aquelas histórias lá da mulher que se insinuou, que se despiu, que fez tudo. O homem de Deus falou, não sou casado, sai da minha frente, pombagira, não sei o quê. E você pensa, se fosse eu. Fala que você pensa quietinho, você não fala em voz alta, né? Pastor, não sei se fosse eu, é por isso que nunca aconteceu com você. Porque Deus conhece quem você é. E Deus não vai permitir que você seja tentado além do que você possa suportar. Isso é fidelidade de Deus. Você e eu não temos motivo, então, para pecar contra Deus. Você e eu, então, não temos justificativa para estarmos reprovados diante de Deus. Aquela geração que morreu no deserto, eles não poderiam dizer, mas Deus, nós estamos no deserto. Aí Deus diria, estava no deserto, mas tinha proteção para a noite. Estava no deserto, mas tinha proteção para o dia. Deus, nós estamos aqui no deserto. Mas estava no deserto, mas tinha pão. Estava no deserto, mas tinha carne, tinha água da rocha. Não havia, para aquela geração, motivos para serem reprovados, como não existe hoje, motivos para sermos reprovados. E aí ele diz o seguinte, olha, Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Deus é fiel em não deixar você ser tentado além do que você possa suportar, e Deus é fiel porque Ele sempre abre uma porta de escape. Deus sempre te livra da tentação, Deus sempre te livra do assédio de Satanás, do pecado. Deus sempre abre uma porta de saída para você. E você deve confiar em Deus, e você deve depender de Deus, e você deve clamar pelo sangue de Jesus, e você deve clamar pelo auxílio do Espírito Santo, e você deve clamar pela presença de Deus na sua vida. Você deve resistir ao diabo, ele fugirá de você. Você deve resistir ao pecado, ele fugirá de você. Você deve lutar com todas as suas forças, porque você está lutando, está servindo a Deus para ganhar a eternidade. Não, você e eu, nós não podemos ser reprovados, porque Deus tem investido na nossa vida, Deus tem acreditado em nós, Deus tem colocado sobre nós o seu Espírito, a sua unção. Não podemos ser reprovados. Não podemos ser reprovados. Amém ou não amém?
Aquele que pensa estar de pé, cuide-se. Eu acho que os ensinos de Jesus, né, hoje a gente está vivendo essa geração do coach, né, do treinamento emocional, tantas coisas se infiltrando na doutrina do Evangelho, mas o Evangelho genuíno e puro de Jesus: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então, humildemente, fala com o irmão que está do seu lado: irmão, vigia, vigia, vigia. Amém?